baixo que é possível ir, experimentando toda a crueldade, toda a vileza, toda a maldade do ser humano. E esse texto aqui, ele mostra para nós a que ponto o Senhor Jesus Cristo chegou. E vocês vão perceber que o texto ele vai apresentar essa informação nos chamando a seguir o que Cristo fez como um exemplo, como um modelo para a nossa vida. Aliás, Jesus é modelo para a nossa vida em tudo, e nesse aspecto também. Filipenses 2, a gente vai ler a partir do verso 5, tá bem? Filipenses 2, a partir do verso 5, por favor, acompanhe aí a leitura. Tá todo mundo ouvindo bem? Tranquilinho? Acho que agora resolveu, né? Maravilha, meus lindos. Então, Filipenses 2, 5 vai dizer o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha que palavra, hein? Que expressão. Se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então perceba que esse texto ele mostra como se fosse imagina um prédio com vários andares, né? E Jesus estava lá no topo, né? Jesus estava lá na cobertura, estava no auge, no máximo. E aí Jesus ele foi descendo, descendo, descendo e descendo, 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 até chegar ao o ponto mais baixo, o ponto mais degradante. Esse texto aqui ele está falando para nós, irmãos, sobre humildade. Dentre muitas outras coisas, está falando para nós sobre humildade. Esse texto que nós acabamos de ler diz que Jesus se humilhou, que Jesus se esvaziou. Ou seja, ele desceu de sua posição, ele sendo Deus, ele foi até o ponto de se fazer homem, e não foi qualquer homem. Ele não foi um homem que continuou agindo como quem veio para mandar, como quem veio como aquele assim que veio para dar ordens. Mas o texto diz que ele obedeceu em tudo. Ele se fez servo. E ele obedeceu até o ponto de ir à morte. E não a morte qualquer, mas a morte mais vergonhosa de todas que havia nos seus dias, que era exatamente a morte de cruz. E a Bíblia diz que você e eu devemos ter o mesmo sentimento, a mesma disposição que Cristo. Mas é a mesma Bíblia que diz para você e para mim que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Ou seja, a gente já nasce com uma natureza pecaminosa na qual não habita bem nenhum. Em nós não tem amor, em nós não existe paz, de nós não vai surgir bondade, misericórdia, isso não parte da natureza pecaminosa. Então quer dizer que por natureza a gente não é humilde. Nós não somos por natureza humana humildes. Muito pelo contrário, há um outro sentimento, uma natureza diferente que habita em nós, que a gente pode chamar de orgulho. Aliás, humildade e orgulho são diametralmente opostos, né? São atributos totalmente contrários. O orgulho é exatamente o atributo que se opõe à humildade. Ao passo que a Bíblia diz que Cristo ele se esvaziou, quando a gente encontra o exemplo máximo de orgulho apresentado na Bíblia, que é o exemplo de Lúcifer, de Satanás, a gente vai ver que enquanto Jesus se esvazia, deixa a posição de Deus para se fazer servo, Lúcifer, pelo contrário, ele quer tomar o lugar de Deus e ele quer estar acima de todos. Na verdade, o orgulho foi exatamente o pecado de Lúcifer, quando ele achou que ele podia ocupar o lugar de Deus,
que ele não precisava de um Deus, que ele poderia ser Deus. Isso significa que o orgulho, a gente poderia dizer que ao lado do egoísmo, é a raiz de todos os pecados, Até a igreja de séculos passados tentou categorizar, né, os pecados capitais, não é? A igreja católica. E aí são 7 pecados capitais, né? Dentre eles está lá o orgulho, está também a inveja. Então quer dizer que o orgulho sempre foi notado como realmente um pecado terrível, terrível. E Jesus, ele sempre amou o pecador. A gente, quando nota a maneira como Jesus ele lidava com o pecador, como ele lida com o pecador, a gente vai ver que ele nunca rejeita a pessoa, mas ele, por outro lado, nunca aprovou nenhum pecado. Jesus nunca endossou nenhum pecado. Jesus nunca apoiou nenhum pecado. Agora, note que o pecado que, sem dúvida, Jesus mais combateu, aquele que Jesus ele confrontou com maior afinco, que ele bateu de frente mesmo, foi exatamente qual? O orgulho. O orgulho. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o adúltero, a prostituta, o ladrão, sabem que estão em pecado. Sabem que são pecadores. Mas quem é orgulhoso nem percebe que é. Quem é orgulhoso acha que não precisa de Deus, mas não percebe isso. Até diz que é de Deus, pode até dizer que é de Cristo, mas vive sem Cristo. Acha que pode viver independente de Deus. O orgulhoso é assim, ele não reconhece que é dependente de Deus. E por isso ele vive confiando em si mesmo, colocando sua confiança em outras coisas que exaltem a si próprio. E é isso que torna esse pecado extremamente letal. Porque a ideia é mais ou menos a seguinte: Jesus ele disse que os sãos não precisam de médico, ele veio para buscar exatamente aqueles que reconhecem que estão doentes. Mas o orgulhoso é como alguém que está doente, gravemente doente, mas não sente a febre, não sente os sintomas, e por isso acha que nunca vai precisar de médico. É uma pessoa que está envenenada, mas não percebe que precisa urgentemente de um antídoto. A pessoa que pensa que pode viver independente de Deus, ela se desconecta da fonte de todas as dádivas, de Deus. Porque é de Deus que vem a vida, o amor, a paz, a alegria. Tudo de bom provém de Deus, não é verdade? E ninguém possui essas coisas desligado da fonte. A verdade é que independência de Deus é morte. Independência de Deus é morte. Por isso que Dwight Moody, ele dizia que Deus não despede ninguém vazio, com exceção daqueles que já estão cheios de si mesmos. Quem está muito cheio de si mesmo não tem condições de ser cheio de Deus. Eu vou pedir só para quem está aí controlando os microfones, só deixa fechadinho todos os outros, só que tem um somzinho que está no fundo. Ai, obrigado, queridos. Então, é nesse contexto, quando a gente vê que o orgulho ele é algo tão grave, é algo que é tão enraizado na nossa natureza pecaminosa, que a gente vê a importância da humildade. A humildade ela assume um significado muito profundo quando a gente vê que a gente não é nada disso, que a gente é exatamente o contrário. Então, a gente precisa aprender o que é humildade. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente leu na Bíblia apresenta para nós o maior exemplo de todos. O que é humildade? Humildade, então, é o contrário do orgulho. Ser humilde é reconhecer a total dependência de Deus. O orgulhoso, ele pensa que ele não precisa de Deus. A pessoa que é humilde reconhece que tem limitações e que sem Deus não pode fazer nada. E é a verdadeira humildade que vai atribuir a Deus todas as conquistas, todos os sucessos. Tudo vem da boa mão de Deus.
Eu estudei com o pastor Rodrigo Silva, e ele, em sala de aula, não sei se ele fala isso em algum sermão, ou se ele falou isso já em algum programa de TV, mas em sala de aula eu me lembro que ele falava uma coisa muito interessante sobre humildade. Ele dizia que humildade não é uma moça bonita, dizer que é feia. Nem é também um rapaz inteligente dizer que é burro. Isso não é ser humilde. Mas humildade é você reconhecer as limitações que você tem e também as qualidades, as capacidades que você tem. E colocar tudo nas mãos de Deus. Aquilo que é estragado, aquilo que é frágil, aquilo que é limitação, colocar nas mãos de Deus, mas também reconhecer aquilo que eu tenho de bom, aquilo que Deus me deu de bom, as capacidades, os dons que eu tenho. Isso é ser humilde, colocar tudo nas mãos de Deus. Ser humilde é a gente saber quem realmente a gente é. Ser humano igual aos outros. Nem melhor, nem pior do que ninguém. A gente é igual. Basicamente, a gente é igual. Por isso, quanta arrogância existe numa pessoa que se acha melhor do que os outros, não é verdade? Que arrogância, e que ignorância, e que tolice. Existem pessoas que pensam que são melhores do que as outras. Às vezes por uma condição social, uma condição cultural, uma condição racial, uma condição que, na verdade, pode ser retirada a qualquer tempo, a qualquer segundo, né? Alguém já disse que a gente deveria ter um vaso em casa, um vaso grande, e colocar num lugar bem visível da casa, mas não plantar nada nele. Deixar ele bem cheio de terra só. Só terra. Para a gente olhar para ele e lembrar de onde a gente veio e para onde a gente vai. É do pó que a gente veio e é para o pó que a gente vai. Então a gente é melhor do que o outro em quê? Em quê? Eu me lembro de um tempo atrás que um irmão me contou que ele foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa no bairro nobre de São Paulo, e ele foi acompanhado por um colega de trabalho, e era algum serviço manual, alguma coisa que era para ser feita na casa. E estava um dia de calor, um dia ensolarado, e a dona da casa estava lá, estava presente. Foi ela que os recebeu, e era uma mansão luxuosa. E esse irmão, então, ele sentiu sede. E aí ele falou para o amigo assim, vamos pedir um copo d'água, né? Vamos pedir um copo d'água para ela, tal. Muita sede. E aí, beleza, vamos, né? Pediram. Ela apareceu, eles pediram água para ela. Sabe qual foi a resposta que ela deu para eles? Ela falou assim: poxa, vocês me desculpam, não vai ser possível hoje. Eu tô sem copo descartável em casa. Não tem como eu dar água para vocês, porque eu tô sem copo descartável em casa. Tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, porque tudo que a pessoa tem é dinheiro, né? Queridos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores. A palavra de Deus, ela nivela todos nós, dizendo o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente nunca deve se achar melhor do que ninguém. Por outro lado, também, quanta ignorância existe quando uma pessoa se acha inferior aos outros. Isso acontece também. E também está errado. A mesma coisa que eu me achar superior aos outros está errado, é eu me achar inferior aos outros. A gente não é inferior a ninguém, queridos. Quanta gente que, quando está diante de alguém que tem mais posses, né, maior cultura, mais estudo, mais dinheiro, se sente inferior, quando cada um de nós tem um valor inestimável perante o céu. A Bíblia nivela todos nós como pecadores. Todos carecemos da glória de Deus. E é a mesma Bíblia que também nivela todos nós, dizendo, sabe o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que Deus, ele nivela todos nós como valiosíssimos diante de Deus. Todo ser humano, por cada ser humano,
foi pago um preço infinito do sangue de Cristo. Ninguém é menor, ninguém é inferior a ninguém. E a pessoa que é humilde, ela consegue enxergar isso. Ela não se faz maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Também seria uma tolice tentar parecer algo que a gente não é. Alguém já disse que status é uma pessoa tentar comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar pra gente que tem inveja, algo que você não é. E a gente é tentado a isso o tempo todo, não é verdade? A gente que vive numa sociedade materialista, consumista, num tempo em que aquilo que a gente tem parece que tem mais valor do que aquilo que a gente é. Eu me lembro de um estudante de um colégio aí onde eu fui pastor, muitos anos atrás, muitos não, né? Não tenho tanto tempo de pastor assim, mas uns 8 anos atrás, bem no iniciozinho do meu ministério, lá no Colégio de São Miguel, eu me lembro de um menino que estava revoltado, brigando com seus pais, revoltado porque os seus colegas, né, tinham ganhado, alguns dos seus colegas tinham ganhado o iPhone, né, dos seus pais e ele não. E ele não. Né? E aí ergueu a voz com os pais. Porque os outros tinham e ele não. E ele não tinha. Que tolice, não é verdade? Agora, será que isso daí acontece só com as crianças e com os jovens? Será? Pastor Rodrigo Silva também, ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim que a diferença entre o adulto e a criança é simples. Sabe qual que é a diferença entre o adulto e as crianças? É que os brinquedos são mais caros e as feridas são mais profundas. É só essa a diferença. Mas a gente continua a mesma coisa, se a gente não tomar cuidado, se a gente não se unir a Cristo. Homens e mulheres que querem mostrar para os outros que têm roupas, determinado carro, determinada casa. E se eu não tiver o que os outros têm, parece que eu não tenho sucesso na vida, né? Que maneira pobre de medir sucesso. Eu tenho que conquistar algumas coisas para poder ter sucesso. E o pior é que muitas vezes a gente ensina isso para os nossos filhos, né? Tem que conquistar determinado status social para ser alguém, para ter sucesso na vida. Ainda bem que Deus não vê dessa forma. Quanta coisa que a gente valoriza tanto que para Deus não vale nada. E quanta coisa que Deus valoriza e que a gente não busca. E que a gente não tem e nem quer ter. Ser humilde é você saber quem você é, suas qualidades, seus defeitos e colocar tudo nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, a sua vida será uma bênção. Porque quem é humilde reconhece que é dependente de Deus. E é por isso que Deus ele pode agir nessa pessoa. E assim essa pessoa se torna grande aos olhos do céu. Eu quero concluir dizendo que ser humilde também é ter um coração de servo. De servo. É o que o texto disse para nós. Que Jesus, sendo o próprio Deus, esvaziou-se e veio como servo. O Senhor de todos, ele não hesitou em tornar-se servo de todos. Essa é a verdadeira grandeza. Jesus trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Trocou o trono por uma manjedoura, lugar onde os animais se alimentavam no começo da sua vida aqui. E no final, ele ocupou uma cruz. Uma cruz. Ele trocou os louvores dos seres celestiais pelas zombarias dos pecadores, pela blasfêmia, pelos cuspes no rosto. Trocou a adoração por pontapés, por socos, por açoites, pelos cravos. O Senhor dos Senhores tornou-se servo dos servos. Pastor Valdeci Lima, ele, uma certa vez em sala de aula, ele falou uma expressão que eu acredito que não seja dele, mas que eu peguei para mim, eu acho espetacular. E era o seguinte: todo servo quer ser patrão. Todo patrão
quer ser dono. Todo dono quer ser senhor. E todo senhor quer ser Deus. O extraordinário é que somente Deus quis ser servo. Charles Spurgeon disse o seguinte: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. A palavra de Deus para você e para mim hoje é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o pior é que, como que os discípulos de Jesus estavam fazendo? O que eles ficavam discutindo? Jesus pertinho de dar a vida por eles. Jesus hoje pertinho de voltar. Qual que era a conversa dos discípulos? Qual de nós é o maior? Quem é o melhor entre nós? Quem merece a medalha de ouro? Quem merece ocupar o pódio? Né? Quem merece as luzes sobre si? Imagina Jesus ouvindo isso, ele que veio para dar a vida. Ele disse: não será assim entre vós. Não vai ser assim entre vocês, não. As pessoas que não têm Deus são assim, mas não vai ser assim entre os meus discípulos. E aí ele pega uma toalha, uma bacia com água, ele que é o mestre, ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos, não em sinal de adoração, obviamente, mas em sinal de servidão. E ele lava os pés de um por um, para poder ensinar que grande no reino de Deus é aquele que mais serve. Quem é o maior no reino de Deus? É o próprio Deus. E é ele quem serve a gente o tempo todo, queridos. O tempo todo Deus está nos servindo, Deus está cuidando de nós. E Jesus, quando se fez homem, mostrou isso. Ele veio como servo dos servos. E ter um coração de servo não é se declarar pequeno, não. Pelo contrário, a humildade é o que torna alguém grande aos olhos de Deus. Serviço é a dinâmica do reino de Deus. Um cuidando do outro. Ontem aconteceu uma coisa curiosa na igreja. Uma coisa interessante. Eu estava numa igreja que estava tendo uma distribuição de cestas básicas. A ASA estava distribuindo umas cestas básicas, né? E aí, uma das pessoas que estava lá para poder pegar a cesta era uma senhora com quem eu fiz um contato há um tempo atrás, com a família, e não adventistas, e que passaram a pegar a cesta básica nessa igreja. E aí, essa senhora estava lá. Ela foi para buscar a cesta, eu subi para poder passar uma meditação para os desbravadores. Aí, na hora que eu desci, a irmã que cuidava da asa me chamou e falou: pastor, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. Irmã, vem aqui. Ela me chamou e chamou essa senhora, né? A irmã que cuida da asa. E falou assim: pastor, o senhor precisa explicar uma coisa para essa senhora aqui. Por favor, explica para ela uma coisa aqui. Eu pedi para ela os dados cadastrais e ela não estava querendo me dar. Aí eu falei para ela que é necessário, que a asa pede realmente, que é necessário anotar os nomes. E aí, pastor, ela me falou que o senhor é o dono da igreja, o senhor que manda aqui na igreja, e que ela ia falar com o senhor. Explica para ela, pastor, que o senhor não manda em nada aqui. Aí eu olhei para ela assim, aí eu falei: minha irmã, na verdade, no reino de Deus não tem patrão, não tem dono. No reino de Deus, maior é aquele que mais serve. É um cuidando do outro. A irmã saiu da casa dela, deixou a família dela e veio aqui para poder servir com o maior amor. Ela está distribuindo. Realmente precisa dar informação, minha irmã. É necessário mesmo. Não tem dono aqui, minha querida. Não tem, não tem, não. Na verdade, o maior aqui não vai ser aquele que mais manda, mas vai ser aquele que mais serve. Então, a grande pergunta, irmãos, não é em quantas pessoas você manda, não é quantas pessoas você lidera, é de quantas pessoas você lava os pés, é a quantas pessoas você serve. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Serviço é a dinâmica do reino de Deus, é um cuidando do outro. A humildade
Olha que frase paradoxal. A humildade é um atributo dos grandes, dos grandes. Pensa comigo numa árvore. Mas pensa comigo numa árvore frutífera, carregada de frutos. Imagina, já viu uma árvore carregada de frutos? O que acontece quando uma árvore está muito cheia de frutos? Os galhos que estão cheios de frutos. O que acontece com eles? Eles se abaixam de tão cheios de frutos que eles estão, na verdade? Eles se inclinam. Quanto mais frutos alguém dá, mais essa pessoa se inclina. Mais essa pessoa se abaixa. Mais ela se abaixa. Para poder servir. Para poder se doar. Para poder auxiliar. Para poder ajudar. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a dinâmica que tem que existir dentro da nossa casa. Um servindo ao outro. Um fazendo pelo outro. Um cuidando do outro. Essa é a dinâmica que precisa existir no nosso trabalho. Essa é a dinâmica que precisa existir na nossa igreja. Essa é a dinâmica que precisa existir no nosso bairro. Essa é a dinâmica de Deus, do reino de Deus. Se o negócio for diferente disso, o espírito que está ali não é o de Cristo. A gente precisa pedir, irmãos, cada vez mais a Cristo que nos dê esse atributo tão importante que é a humildade, a dependência de Deus. Vamos nos unir em oração para pedir isso dele? Ele que viveu isso, ele que é o maior exemplo de todos. Vamos nos unir em oração? Vamos orar? Querido Deus e Pai, é sublime vermos o que Cristo fez por cada um de nós, a sua entrega completa, sem limites, ó Deus, para poder nos resgatar, descer ao ponto mais baixo para poder nos reerguer até as alturas dos céus. E nós, ó Deus, nós que de fato somos pecadores, que não temos valor nenhum intrínseco a nós, quantas vezes a gente se acha demais, quantas vezes a gente retém a possibilidade de fazer algo pelo outro, quantas vezes a gente é egoísta, quantas vezes a gente é orgulhoso. Tem misericórdia de nós pecadores, Senhor. Dá-nos uma correta visão a respeito de nós mesmos, de que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas que sim, nós valemos o precioso sangue de Cristo, ao passo que somos pecadores, em nós não habita bem nenhum. Nós precisamos ser completamente dependentes do Senhor, ó Deus. Mostra isso para cada um de nós. E nessa vida de dependência do Senhor, ajuda-nos a entender que a dinâmica do reino do Senhor Deus é o serviço cristão, é a prática do amor ao semelhante, é a gente se doar, é a gente fazer pelo outro. Ajuda-nos a entender isso e, por favor, ó Deus, que isso se realize na nossa vida, na nossa casa, e que a gente busque a verdadeira grandeza aos seus olhos, que não é como o mundo vê, mas da maneira como o Senhor mostrou para nós através de Cristo Jesus. Eu peço uma bênção especial sobre cada irmão e irmã nessa semana nova, que o Senhor vá à frente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos torne mais parecidos com o Senhor, e que em meio a essa vida louca que tem nos cercado, a essa correria louca, a esse vírus terrível que tem assolado o mundo, que nós tenhamos, ó Deus, o propósito eterno do Senhor cumprido na nossa vida, que a sua salvação se realize em nós e também através de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana feliz, um restante de semana feliz. Aliás, restante não, hoje é domingo, né? Hoje a gente fez os pedidos de oração, aí eu fiquei achando que era quarta, mas é domingo, a gente tá no comecinho. Uma semana linda e abençoada para todos. Tem gente aqui no grupo que não tá nem dormindo, né, Anderson? Nem consegue dormir mais, porque quando uma bebê dorme, a outra acorda, e quando a outra acorda, a outra dorme, e aí você tem que ficar acordado o tempo todo, não é assim? É desse jeito, pastor. Eu tô aqui na casa da minha mãe porque a gente tá sem dormir. Eu acho, eu não sei se vocês já combinaram alguma coisa aí, imagino que sim, né? Mas eu acho que assim, a Tati deveria ficar com uma, você com a outra, né? E na hora que uma dorme, aí o que estava cuidando tem o direito de dormir, enquanto o outro fica acordado com a que está acordada, né? Revezamento. Revezamento. Mas o problema é que assim, ó, as duas dormem, aí uma chora, acorda a outra, aí já bagunçou tudo. Aí uma quer mamar na hora da outra, a Kátia é pequenininha, tem que colocar as duas, aí é uma bagunça só. O Anderson estava requintando.
O Anderson estava recrutando semana passada pessoas para poder ajudar. É isso aí. Você já está Eu tô quase recrutando delirando. ainda. Eu tô O recrutando Anderson ainda. está perdendo os cabelos. Não, eu acho que vai nascer. Vou chegar depois da pandemia, vou chegar na igreja cabeludo. Não, mas Black parabéns, é bênção. Elas estão lindas, viu, Anderson? Elas gostam de música. Tá, precisa ver, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Rapidinho. Essa aqui é uma, tá com a minha irmã aqui, ó. Oi, boa noite. Boa noite, falou. Boa noite, lindos. Fiquem Essa com é Jesus. Isabela. Feliz semana para todos. Boa noite, pastor. Deus guarde, Tati, querida, famílias lindas, João e Mônica, Vera, querida, Elias, a Cris, Deus abençoe, Lois, Lucas e Bianca, Fernanda. Fernanda tá dentro do elevador, misericórdia, o celular tá funcionando. Deus abençoe aí, Luciano, irmã Francisca, que Deus guarde, Gildo, Deus guarde sua casa, meu irmão, Vanusa, que Deus abençoe, Fátima, a irmã Genira também está online, que chique, hein? Magda, querida, Deus abençoe. Minha irmã Cláudia Zanotti, que Deus guarde também. Que Cristo esteja com todos. Se eu esqueci alguém aí, perdão. Fiquem com Jesus. Irmão Nelson, opa, esse lady. Vocês estavam do meu lado aqui, eu comecei a falar todo mundo menos vocês. Que absurdo. Deus guarde vocês. Amém. Feliz semana, lindos. Fiquem com Cristo. Boa noite, pastor. Anderson, agora a gente quer ver as nenê. Boa noite, Felipe. Viu, pastor? Aqui, eu vou mostrar. Ó. Como que eu faço? Ô, Anderson, eu vou dar um abraço nela. Eu vou sair, que eu vou ajudar ela ali numa coisa que ela está estudando agora. Ela tem uns minutinhos aí para poder concluir. Eu vou precisar sair. Que Deus guarde vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, lindo. Verdade, sim. Fiquem com Deus. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau. Que linda! Olha, que coisa mais linda, Linda, meu Deus. Anderson. É Ela já tá mais bochechuda. Mas uma é um pouquinho mais moreninha. Tá gordinha. Mas uma é um pouquinho... O João falou que vai arranjar duas também para nascer cabelo nele também. Casa. Aqui. Eu tô fazendo teste de Covid antes, não tem problema. Eu tô com uns 15 kits lá em casa e tal. Não tem problema, pode ir à vontade. Pode ser. Os irmãos também mais experientes, fica à vontade, viu, Gerê? Não tem problema, não. Não é o nosso caso, viu, Anderson? Anderson, você vai ensaiar com seu instrumento de som com essas crianças aí, viu? Fazer ela dormir. Cadê a Tati? A Tati está aí do lado? Tá tomando banho, eu tô aqui na minha mãe. A gente tá com a minha irmã. Oi, a minha mãe. boa noite. Boa noite. Boa noite. E a gente tá nessa loucura aí, mas graças a Deus já passou um mês, né? Boa noite. Dizem que corre que até uns 3, então 2 já foi. Um já foi. Boa noite. Mas saudade do qualquer coisa. Boa noite, irmãos. Boa semana. Abraço para todos. Abraço. Uma feliz semana. Tão linda, Anderson. Parabéns. Acho que eu te cortei, né? Obrigado. Amém. Tchau. Deus abençoe. Amém. Boa semana para vocês. Amanhã eu tô na vacina, hein? Aí sim, Everinha. Aí sim, muito bom. Deus quiser. Tá. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Boa noite. Luiz, Opa. Luiz, Vamos já pra resenha. acertamos para o próximo domingo a presença conosco do pastor Demival dos Reis, viu? Opa, aí sim, hein? Agora eu vi vantagem, hein? E ele tá com muita saudade da igreja de Carvalho, viu? Ah, tá certo. Depois você me